Olá, eu sou o João das Plantas e nesse vídeo eu tô aqui para te mostrar e fazer um tour pelos meus pinheiros e tuias e vou te dizer como é que eu cuido dessas plantas de uma vez por todas. Então eu espero que você goste desse vídeo. Se você é nova ou novo aqui no canal e ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva para você sempre poder acompanhar os novos conteúdos que eu publicar por aqui para você. Então vamos lá, vou começar te mostrando essas plantas em detalhes. Então aqui está a minha coleção de tuias. Eu tenho a tuia stricta, que é essa. Ela tem essas folhagens mais recortadas, elas são pontudinhas também, e essa é uma planta bem compacta, ela tem um formato todo fechado, tá com muitas folhas novas aqui, porque a adubação contribui para a planta estar sempre em crescimento, e ela está nesse vaso aqui de polietileno, tem 35 centímetros de altura por mais 25 de diâmetro aqui da boca. Então essa planta tem esse tamanho, ela tem pouco mais de 1 metro, ela tem aproximadamente 1,20 m até essa ponteira aqui, e ela está muito vistosa, muito bonita. Então ela tem também essa coloração mais azulada, que é bem interessante e que faz um contraste muito bonito. A tuia holandesa é um grande clássico, né? Muito vendido e comercializado durante o período do Natal. A minha também está bem grande, ela está num vaso do mesmo tamanho desse aqui, então tem 35 centímetros de altura por 25 de diâmetro. A planta também, como eu fiz um replante, ela está com um caule bem mais grosso, olha só, então ela está se desenvolvendo. As folhas de baixo permanecem todas bem, né? Tá tudo certo, e ela está em crescimento também. O interessante é que as folhagens são super verde claro, né? Quase amarelo, então é uma cor muito atraente, muito chamativa, ela se destaca também e traz uma vibração para o ambiente. Ela também está em crescimento e está bem grandona, inclusive está saindo pelos lados aqui todos. Tá uma planta bem grande em crescimento. Uma outra planta que eu apresentei atualmente, mais recentemente aqui no canal, também foi a tuia áurea. A tuia áurea é um pouco diferente, então ela não está plantada em vaso de polietileno, ela continua no mesmo vaso da produção, de quando eu comprei essa planta. Então ela está nesse pote aqui, mais ou menos 24 por aí. Tem um tronco também bem desenvolvido aqui, e as maiores características dessa planta é que ela tem as folhas mais plumosas, as folhagens são mais plumosas, mais aveludadas também, e tuia áurea faz referência às folhagens da ponta dessa planta, então as pontas dela são amareladinhas. Então olha só, em comparação com a tuia holandesa, ela tem as folhagens das pontas mais amareladas, e aqui com a luminosidade está dando para perceber bem, está dando para visualizar isso. Então olha só a diferença e o contraste das cores nas pontas. Ela também está em crescimento e está com novos ramos aqui, as ponteiras, né, que vão crescendo e se desenvolvendo com o tempo. É uma planta que agora está em crescimento mais rápido, mas em geral ela não cresce tão rápido assim, ela tem um crescimento um pouco mais lento. Então olha uma comparação da tuia stricta, que é mais azulada, é um verde mais fechado, com a tuia holandesa, que tem essa coloração bem amarelada, e a tuia áurea, que tem as folhas um verde mais claro, com as ponteiras também mais amareladinhas. Então olha só, é bem interessante. As folhagens dessa planta são ramadas, é muito legal, é bem diferente. Essa variedade aqui, ela é um pouco diferente das comuns, ou mais encontradas, que a gente tem mais acesso, inclusive nos supermercados, gardens, principalmente no período do Natal, mas essa aqui é bem diferente, tem essas folhagens bem ramadas e plumosas. Esse é um dos grandes atrativos dessa planta. Tem outras duas tuia holandesa aqui, elas são menores, mas inclusive já cresceram depois que eu comprei elas e replantei. Elas têm aproximadamente 1 metro. Essa aqui está um pouco maior, mas elas são menores. Essa aqui inclusive tem duas hastes, ó, duas hastes na mesma planta, e também estão lindas e muito viçosas. São plantas muito bonitas. Essa tuia holandesa inclusive tem um cheirinho de limão quando a gente toca e sente, né, esse cheirinho que exala, é muito marcante, muito gostoso. E tem também uma tuia muito linda que eu gosto. Essa aqui era um bonsai, gente. Eu decidi replantar essa planta nesse vaso também, que é mais ou menos um pote 24, e ela está crescendo ainda mais depois que eu replantei. Ela era um bonsai bem pequenininho quando eu comprei,
e agora ela já está bem maior. Essa aqui é a tuia bola. Não existem muitas informações sobre essa planta, mas ela é classificada como tuia bola. E ela inclusive tem esse formato, né, bem arredondado, ó. É bem interessante, bem característico dela. E as folhas também são mais azuladas, muito próximas e parecidas com as folhas da tuia stricta, por exemplo. Então ela tem essa ramagem bem arredondada, é muito interessante, só que não foi uma planta podada, tá? Ela cresce desse jeito, e as pontas dos ramos também tem uma coloração em um verde mais claro, inclusive a folhagem, ó, é bem parecida com a folhagem da tuia stricta, por exemplo, mas não é tão áspera, né? E tão fininha, pontuda como da tuia holandesa. Ela é mais macia, ela é mais sensível ao toque, sabe? Mas é uma planta também muito bonita. O caule dela ainda não é tão grosso, mas ela está em crescimento depois que eu replantei. Daqui a um tempo ela também vai ficar maior, vai ficar bem linda. Então aqui tem algumas dessas plantas. A tuia stricta, para quem não sabe, é uma planta nativa, originária, muito presente e encontrada nas regiões da Ásia, né, tanto na China quanto no Japão. Pinheiros em geral são muito encontrados naquela região, e ela também vai se adaptar bem ao clima do Brasil, desde que esteja em um local mais favorável para o crescimento dela, e isso pressupõe um local que tenha, né, muita luz solar. Todos eles, na verdade, precisam de sol, precisam de incidência solar direta nessas folhas, porque são plantas originalmente de sol pleno e elas não vão se adaptar muito bem, por exemplo, dentro de casa por períodos muito longos. Então é importante manter essas plantas em local recebendo pelo menos 1 ou 2 horas de sol por dia. Quanto mais, melhor. As minhas aqui, por exemplo, recebem o sol da manhã e também o sol da tarde. Então, por isso que elas estão assim nesse auge, ó. Então, para você ter plantas, pinheiros, tuias, ciprestes em geral, saudáveis e em crescimento, precisa oferecer sol direto para essas plantas. Então, quanto mais sol, mais vigorosas elas vão ficar, vão crescer mais rápido e vão ficar mais bonitas aparentemente, né? E também mais saudáveis. Outra coisa importante, eu já falei isso aqui em vídeos recentes do canal, inclusive de replantes dessas tuias aqui, que é importante quando a gente compra essas plantas, replantar imediatamente, porque elas já vêm em um vaso totalmente enraizadas, então elas já vêm muito grandes, desenvolvidas para aquele vaso que elas vêm, e é importante replantar para fornecer mais espaço, né, e substrato para a planta girar novas raízes e continuar bem. Então é importante replantar. Eu aqui replantei nesses vasos maiores, todos eles estão em vasos maiores. A única que eu ainda não replantei é a tuia áurea, porque eu acho que ainda não precisa, mas os outros todos já estão em vasos maiores, e por isso que elas estão crescendo tanto assim e gerando folhagens novas, como todas essas, por exemplo. Então é importante replantar. Isso aqui é um dos principais cuidados que a gente pode ter com essa planta para ela continuar crescendo mesmo após o período do Natal. Então replante as suas tuias. Outra coisa importante é regar com frequência, gente. Tuia holandesa, principalmente, que é essa verde limão, né, com esse cheiro característico, ela precisa de regas abundantes e todos os dias, diárias mesmo. Essa planta precisa de muita água, ela só não pode ficar com raízes encharcadas ou com pratinho aqui embaixo do vaso da planta, mas se você molha e a água sai pelos furos do fundo do vaso, está tudo certo, ela não vai apodrecer. Inclusive isso é necessário para a planta ficar bem. Inclusive muitas pessoas que começam as tuias, né, secar ou morrer, muitas vezes é por excesso de calor ou por falta de água. Então molhar essas plantas aqui diariamente é fundamental para elas continuarem bem também e sempre crescendo, como essas minhas, por exemplo. E outra coisa importante é adubar, né? As tuias precisam de adubação frequente, elas são plantas que estão sempre em crescimento, não é um crescimento tão rápido assim, mas elas crescem de maneira bem satisfatória e frequente, então é importante adubar também com regularidade. Aqui a adubação que eu faço é com NPK 15-15-15, e eu coloco diretamente aqui no substrato. Coloco umas 3 colheres de chá, então eu coloco aqui nos 3 lados do vaso, e aí já serve
para adubar a planta durante um mês. A gente rega em seguida, né? E assim elas permanecem adubadas. Essas então são algumas dicas básicas para o cultivo dessas plantas. Se você também deseja manter um tamanho mais limitado das suas tuias, em geral elas não crescem tanto, elas podem alcançar até uns 4 metros de altura, mas se a sua estiver passando do tamanho que você gostaria, você pode podar as ponteiras, é só vir aqui e cortar mesmo, e aí ela vai ficando mais limitada, mas ela também vai tender a encher, né, a crescer para as laterais, retirando essa ponteira, mas essa é uma estratégia muito comum e utilizada para controlar o crescimento dessas plantas, mas em geral elas vão crescer devagar, vão demorar alguns anos para ficar bem maiores, então é um crescimento mais lento, mas também pode podar. Inclusive pode podar as laterais, que a planta vai, né, se refazendo e continuando a crescer. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado de acompanhar esse tour pelos meus pinheiros e tuias aqui. Espero também que as minhas dicas tenham sido úteis para você aí no seu cultivo, e me conta se você tem pinheiros aí na sua casa, se você gosta dessas plantas. Um abraço para você e até o próximo vídeo.